Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Estou aqui com o Thiago Moreira e com a Carol Simão para a gente continuar no livro de Lucas, entrando acho que meio que na reta final já, né? Capítulo 17, o capítulo de hoje. Bom dia, tudo bem? Oi pessoal, bom dia, aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai aprender o poder de perdoar o amiguinho. Eu tô mais interessado na parte final. Essa parte do começo aí, né? Dá muito trabalho. Bom dia a todos. Geralmente é assim, né? A gente se preocupa com as partes mais obscuras, né? E esquece das partes mais claras. Mas vai ser um texto interessante aqui pra gente comentar junto também, caminhando bem no Evangelho de Lucas. Faremos nossa leitura aqui dividindo em 3 partes, como já estamos acostumados, e parecem ser 3 temas bem diferentes, mas todos eles com uma aplicação bem importante pra gente aqui. Curiosamente, eu que vou ler a primeira parte e a Carol que vai ler a última, né? Pois é, né? Pra você ver as ironias da vida. Pois é, hoje a gente vai dividir o texto em 3, eu vou ler a primeira parte até o verso 10, o Thiago vai pegar do 11 ao 19 e a Carol vai pegar do 20 em diante. Lembrando que a gente faz a nossa leitura na NVT, que foi emprestada pra gente pela Mundo Cristão, a qual a gente sempre gosta de agradecer pelo carinho de ter emprestado a tradução pra gente. Tanto nós quanto os ouvintes seremos sempre gratos a vocês por ter dado esse presentão aí pra gente. Agradeço também a Maria Lídia por ter emprestado o álbum dela Inspiração em 3 Tons, que a gente usa como trilha sonora. E no finalzinho a gente volta para contar um pouquinho mais e fazer os convites protocolares de costume. Vamos lá então, quem abre a leitura sou eu, é isso? Exato. Vamos do verso 1 até o verso 10 do capítulo 17. Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado, mas que aflição espera quem causa a tentação? Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que fazer um destes pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrepende e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer. O Senhor respondeu: se tivessem fé ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco? Não. Ele diz: prepare-me a refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Eu gosto muito dessa segunda parte, mas a gente volta daqui a pouco, que tem uma primeira a ser tratada aqui. Acho que são 3, né? Basicamente, a primeira é esse juízo das pessoas que atrapalham a fé alheia, né? Quando você diz aqui desses pequeninos, a primeira imagem que vem é uma criança, mas eu acredito aqui que ele está falando só uma forma carinhosa dos cristãos em geral, talvez até os cristãos que estão começando na fé, os infantes da fé, sei lá. E que palavra poderosa, né? Para vocês entenderem aí o que é uma pedra de moinho. Moinho é que tinha aquelas edificações onde tinha um moinho sendo puxado por animais e tinha uma pedra lá com centenas de quilos, né? Então é um negócio que não dá para escapar. É um juízo muito, muito pesado. O que para mim, e acho que para nós 3 que estamos fazendo LBC aqui, dá uma responsabilidade ainda maior, porque fala para quem tem pessoas ouvindo, né? Para líderes de igrejas, para pastores ou para pessoas que de alguma forma estão em referência a outras.
E acho que não só isso, né, Tan? Porque esse texto, ele é conhecido nas versões mais antigas, e ele fala do escandalizar, e também fala do... Aqui quando tá na tradução, que aflição espera, geralmente é o ai. Ai daqueles, né? Aquela expressão de juízo, né? Severo sobre quem faz outra pessoa pecar, entre aspas, tá? Porque, claro que nós sempre somos responsáveis pelos nossos pecados, mas se nós estamos, de alguma forma, contribuindo para que outras pessoas pequem, o texto também traz uma advertência bem severa aqui, né? Eu acho que vai além apenas da questão da liderança, né, do ensino, mas vai das nossas relações mesmo, né? Tanto é que depois ele vai falar de perdoar. A gente vai entrar na questão do perdão. Eu acho que vai das nossas relações e o cuidado que a gente tem que ter nas nossas palavras, nas nossas atitudes, quando a gente está lidando com as pessoas, porque não é só o lidar com a pessoa. Nós podemos estar levando a pessoa, sendo uma influência para que a pessoa peque contra o Senhor. E o texto mostra que isso é muito sério, muito severo. E a imagem é muito forte, né? Pra mim sempre vem a imagem de Judas aqui, não sei porquê. Ele trai Jesus. E Jesus não tá nem falando aqui de traição, né? Ele tá falando de atrapalhar, de fazer outras pessoas caírem. Mas não sei porquê, sempre vem Judas na minha cabeça aqui. Mas eu acho que tem textos que ligam Judas a essa questão. Se eu não me engano, também me vem, né? Não sei se é só impressão, mas eu acho que tem textos que ligam Judas a esse tipo de atitude, né? Agora, a imagem é muito forte, né? Uma pedra dessa, como o Tan já mencionou, uma pedra enorme, super pesada, amarrada ao pescoço de alguém, lançado ao mar, né? Você imagina o tipo de morte que tem aqui, né? Uma pessoa que... terrível, né? Me vem à mente, não tem nada a ver com morte desse tipo, mas eu lembro daquele filme... Poxa, tô tentando lembrar o nome e não consigo. Mas que tem o Cuba Gooding Jr., que ele tá entrando pra marinha, e ele tem aquela roupa pesada. Homens de honra, uma coisa assim. Homem de honra, um negócio assim. Foi muito bom, inclusive, bom, né? Aquela roupa pesada embaixo do mar lá, né? Então, imagina um peso desse, a pessoa lá embaixo morrendo afogada, uma situação realmente, né, desesperadora, né? A imagem é muito forte aqui, né? Lembrando que essa não é a condenação da pessoa. Essa aqui é... Melhor seria acontecer isso do que o que será a condenação de verdade. Exatamente, exatamente. Nossa, que coisa, né? É forte mesmo. E aí o texto muda para a questão do perdão, né? É interessante, porque, ok, alguém me fez pecar. Essa pessoa, ela vai ser severamente punida por isso. Agora, se alguém pecar contra mim, eu não tenho que desejar o mal para ela. Eu tenho que estar pronto para perdoar. Que gera um certo contraste, né, com esse início. É muito legal essa tensão, né, que o Evangelho nos apresenta, porque ao mesmo tempo que ele mostra que o pecado é sério e é tratado de maneira séria, não pode ser desprezado, nós vemos o tamanho da graça, né, de Deus para conosco e que deve estar presente nas nossas relações também. Então eu acho isso muito bonito. E se manifesta de forma perfeita e plena na cruz. Nós não chegamos na crucificação ainda. Daqui a alguns capítulos vamos chegar. Mas se manifesta de forma plena na cruz. Cristo morre na cruz porque ele está pagando por algo que tem que ser pago. O pecado não pode ser simplesmente ignorado. E também para mostrar a sua graça e nos salvar. Então acho que essa tensão do evangelho ela é muito, muito bela, né? Sim. Eu admiro muito pessoas que conseguem perdoar com facilidade, né? Então, eu conheço algumas e, poxa, que maturidade espiritual. Você não é uma, Carol? Eu gostaria de dizer que sim, que eu exercito essa questão do perdão, mas é uma coisa aí que... Vai, Você tem um caderninho de pecado dos outros pra ficar anotando e não correr o risco de esquecer isso? Eu entendo a fala da Carol. Não vou discordar dela. Eu entendo a fala dela e realmente tem pessoas mais maduras e que lidam com isso com mais facilidade, entre aspas, mas eu acho que ninguém tem facilidade de perdoar. Não tem. A piada tá aí, né? Todo mundo tem telhado de vidro, né? Facilidade. Você fala assim, ó, facilidade? Eu acho que tem gente que já amadureceu, que lida com isso, que entende melhor, mas falar que é algo fácil pra nós, o perdão, né? Eu acho engraçado, porque eu tô sempre envolvido com aulas, né, de temas de aconselhamento, tanto no seminário quanto em cursos, e a aula que dá mais pergunta é a aula sobre perdão. Porque você fala sobre as exigências bíblicas do perdão, aí as pessoas começam, mas e se
Ah, mas e se tal situação? Ah, e se a pessoa fizer isso, eu também tenho que... As pessoas sempre querem arrumar uma oportunidade pra que fale pra ela, não, no seu caso você não precisa perdoar. Não precisa perdoar, Não, isso aí é muito grave, né? Depende, né? É uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que isso aí não tem perdão. Não, ou quando você pede perdão e a pessoa fala, eu tenho que perdoar, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? E é interessante que Jesus fala que 7 vezes por dia, que não é pra gente ficar contando, né? Ó, na 8ª já não perdoo mais. Até porque tem outros textos que diz 70 vezes 7, né? A questão é o quanto tiver. Agora, todo mundo aqui já passou por situações onde alguém te sacaneou ou te decepcionou. Você perdoou e muito pouco tempo depois. E às vezes não é nem no mesmo dia. É só alguns dias depois a pessoa te decepciona de novo e você fala, não vou ser tonto outra vez, né? Mas tinha sido só uma no dia e já estamos em outro dia aqui. É um negócio insano, se a gente for pensar. É um negócio... É mais uma daquelas características do cristianismo que eu acho que é muito diferente de qualquer outro tipo de filosofia ou de outra religião. Porque é totalmente contrário à ideia de olho por olho, dente por dente, e de retaliação, esse tipo de coisa. Uhum. Pra quem tá de fora, nossa, como o cristão é tonto, né? A gente pode subir em cima dele e fazer o que quiser, porque ele tem que perdoar sempre. E talvez a gente tenha que falar um pouco o que é esse perdoar aí, aproveitar a experiência que o Thiago tem em relação a aconselhamento. E o que é perdoar? É zerar a conta da pessoa? É deixar totalmente a pessoa fazer exatamente a mesma coisa outra vez e a gente cair totalmente igual da primeira vez? É não considerar o pecado dela, mas ganhar uma maturidade e não deixar ser tão fácil que isso aconteça novamente? O que é esse negócio? Bom, vamos lá. Vou tentar ser breve pra gente não alongar aqui numa aula de 1 hora sobre perdão, né? Mas vou tentar ser breve com alguns princípios básicos. Primeiro, perdoar não é esquecer, né? Muita gente acha assim, não, quando eu esquecer, eu perdoo, né? Isso tá mais pra amnésia, né? Algo do tipo, né? Não é esquecimento desse tipo. A Bíblia até fala que Deus se esquece dos nossos pecados, mas no sentido de perdoar. Uhum. Não há um lapso de memória, um esquecimento de um Deus onisciente nesse sentido. E nem nosso. As pessoas nos ferem, nós vamos lembrar das feridas que as pessoas têm sobre nós, que as pessoas fizeram e que nós temos e que sofremos de alguma forma. Então, primeira coisa, não é essa ilusão. Segundo, também não é algo meramente emocional, envolve decisão. Porque tem muita gente que fala assim, não, quando eu sentir no meu coração, eu perdoo. É algo muito comum. E a pessoa fica alimentando aquilo pro resto da vida. Sim. Alimentando, quando eu sentir que eu devo perdoar, né, quando eu não tiver mais nada contra a pessoa, e isso, na verdade, pode levar cada vez pior, porque a pessoa vai guardando amargura no coração. Uhum. Então, perdão é uma decisão. E eu acho que a chave, pra tentar resumir a resposta, a chave para o perdão bíblico, esse texto ele é resumido, mas tem um texto maior, que eu gosto muito, em Mateus 18, que Jesus não só responde quantas vezes deve perdoar, que é o que o Tan já falou, 70 vezes 7, mas ele conta uma parábola. E é aquela parábola de um senhor que tinha um cara que devia muito pra ele, e aquele cara não tinha como pagar, e aí esse senhor resolveu perdoar esse homem que tinha uma dívida impagável, e esse homem tinha um outro conservo que tinha uma dívida infinitamente menor em comparação e não quis perdoar. Aquele que fez com ele. A parábola é muito clara, Jesus nem precisa interpretar, porque basicamente perdoar o próximo é basicamente se colocar, a gente sempre fala, né, de empatia, de se colocar no lugar do outro. Sim. Basicamente, perdoar é se colocar no lugar do outro. Em que sentido? Quando eu sofro algo, quando a pessoa me ofende, ele é o ofensor, e eu não quero perdoar, é por quê? Porque eu acho que ele não merece o meu perdão. Agora, quando eu me coloco no lugar do ofensor, eu lembro o quanto eu preciso de perdão. E se colocar no lugar do outro não é fictício, porque todos nós somos os ofensores. Essa é a grande questão. Que dependemos do perdão de Deus, né? Exatamente, a gente fala assim, o Tan acabou mencionando isso, as pessoas sempre falam isso. Então o cristão vai ser trouxa então, porque toda vez que a pessoa pecar contra ela, ela vai perdoar. Imagine se a gente usa o mesmo raciocínio pra gente. Nossa. Então Deus vai... ser trouxa. Eu nem gosto de usar esse termo, parece ofensivo, né? Porque quantas vezes eu peco contra Deus? 70 vezes 7, mesmo dia. né? No mesmo dia. Então, e é o que Deus faz comigo. Então, basicamente, perdoar é entender o que eu recebi.
e fazer igual, né? Por isso que a Bíblia sempre liga: perdoar uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. A relação é sempre com a atitude de Deus para conosco. Quando eu tiro isso da questão, olho só no relacionamento, eu vou ter muita dificuldade de perdoar. Porque eu vou olhar pra pessoa, vou achar que ela não merece, vou achar que eu sou superior que ela, vou achar que ela tá abusando. Quando eu tiro Deus da jogada, eu não perdoo. Agora, quando eu lembro o que eu faço para com Deus, como Deus é gracioso para comigo, aí fica mais fácil de eu refletir isso nos meus relacionamentos. Pra mim, essa é a chave. Eu falo, claro que eu perdoo. Deus me perdoou de um negócio muito maior. Exatamente, da dívida impagável. E é interessante a resposta dos apóstolos, né? Eu gosto mais da tradução antiga, né? Que fala, aumenta a nossa fé, né? Tipo, é impossível. Faça a nossa fé crescer, né? Que tá aqui. É tipo, não dá, esse discurso não cabe. Deixa eu só voltar um pouquinho antes da gente avançar aqui, porque tem um ponto que às vezes a gente negligencia, que eu acho tão importante, principalmente quem é membro de igreja, vive os relacionamentos dentro do corpo da igreja, e que a gente negligencia muito nos nossos dias. Porque o texto, a gente foca muito na questão do perdão, de fato o texto tá falando bastante sobre o perdão, mas o texto começa assim, no versículo 3, né? Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Essa primeira parte é muito negligenciada nos nossos dias. Verdade, né? Que a gente perdoa sem a pessoa pedir perdão? Não só isso, a gente não faz esse exercício fundamental de ajudar um ao outro através de apontar as nossas falhas pra gente crescer. Então, se alguém me fere, depende do perfil da pessoa, mas a maioria das pessoas, se alguém é ferido no contexto da igreja, a pessoa não fala e ela guarda amargura. Ou a que perdoa fácil fala, deixa pra lá, e também não lida com o assunto, né? Não resolve o problema. E isso começa a criar conflito, divisão dentro do povo, dentro do corpo. Sim. Nossa, como resolver isso, né? A solução tá aqui. É que a gente às vezes não tem a liberdade que deveríamos ter como corpo de Cristo de chegar e falar, olha, meu irmão, você agiu assim, eu acho que não é correto o que você tá fazendo. Eu prefiro guardar e falar, aquela pessoa faz isso comigo porque ela é assim. Porque ela faz aquilo outro. Eu sou uma pessoa completamente distraída. O que é péssimo pra um pastor. Graças a Deus tenho uma esposa que sempre me dá toques e conselhos. Nossas esposas são uma graça de Deus mesmo, viu? Porque o que a Renata me protege. Nossa, minha esposa, ela chega pra mim e fala assim, você viu que tal pessoa tá meio triste? Não. Eu falei, tal pessoa veio na igreja hoje? Às vezes eu nem vi a pessoa. E ela já viu pelo olhar que a pessoa não tá bem, né? Então, várias vezes, eu já vi gente um pouco mais sensível que chega assim e fala assim, o pastor me ignorou. Porque às vezes eu tô lá, né? Vai começar o culto, você tá preocupado, um monte de coisa, passo pela pessoa, nem olho pela pessoa, nem cumprimento a pessoa. Porque eu sou uma pessoa muito ruim pra essas coisas, né? Então, às vezes a gente vai guardando e às vezes a pessoa nem sabe o que ela fez. Ou às vezes fez mesmo, mas precisa de alguém pra dar um chacoalhão nela. Como o Natan fez com o Davi muitas vezes. Sim. Então, a gente perde muito de crescimento e cria muitas barreiras quando a gente não exerce esse simples conselho aqui, ó. Se seu irmão pegar contra ti, vai lá e fala pra ele. E não é fala pro amiguinho, né? Fala pra ele. Exatamente. Mas aí tem aquela coisa também, não querendo me estender muito, mas veja bem, tem aquela coisa, né? Eu não posso fazer tal coisa porque eu vou escandalizar meu irmão. Mas aí eu vou escandalizar meu irmão porque meu irmão é fraco na fé, não é maduro na fé. E aí começa a ter essas intriguinhas, né? E aí em vez de chegar e falar assim, vamos resolver? Não, começa a ficar essa coisa, né, do olhar torto, de qualquer coisa, tô ali, de novo, lá vem a pessoa, né? E é difícil, é realmente uma questão de maturidade muito grande. As crianças são maravilhosas nesse aspecto, a gente tem que aprender demais com as crianças, porque elas brigam, daqui a pouco elas estão ali resolvidas, não é nem se resolvendo, resolvidas. Já estão brincando junto, já esqueceram, né? E a gente não, né, isso a na gente vida, fica, né? Pois é. Talvez por isso Jesus comparou muitas vezes que nós deveríamos ser como crianças. Como crianças, né? Sem contar esse negócio de não confrontar a pessoa, ou de não dar nem a chance dela perceber que ela pecou. Eu vi uma ilustração há tempos que eu gosto bastante. Que você ficar remoendo isso é como se você mesmo estivesse tomando veneno esperando que a outra pessoa morra. É isso, né? Sim, isso que é bonito, inclusive nas virtudes do evangelho, né? A gente fala do perdão como algo difícil, e de fato é, mas o perdão, ele é libertador, né? Quando você não perdoa, você vai sendo consumido, né? Sem perceber, né?
É como o Tan falou, você vai tomando veneno e você quer que a outra pessoa fique ferida, mas no final é você que tá. Uhum. A outra pessoa é o pastor Thiago, que nem sabe que você foi na igreja. Ainda bem que a gente tem as esposas, viu? Bom, os apóstolos ficam desesperados porque falam, é impossível, eu não consigo esse negócio aí, você tá viajando. E aí Jesus dá uma bordoada neles, né? Você falou, ó, a gente já falou do grão de mostarda, né? Que é um cisquinho. Uhum. É muito louco essa ilustração, né? Toda vez que Jesus dá essas ilustrações, sempre fica um negocinho assim atrás e fala, cara, será que... Eu sei que é uma hipérbole e tudo, mas 100% de certeza que não podia ser literal, sabe? Será? Parece um negócio tão absurdo, né? E aí depois, conforme você vai estudando o texto, você descobre coisas como a moreira é uma árvore que tem raízes muito profundas e que se espalham demais no chão, no solo. Então arrancar uma moreira, só o fato de arrancar já é uma trabalheira louca, assim, muito, muito difícil. E aí Jesus falou, se vocês tivessem praticamente zero de fé, né? Vocês mandariam uma árvore, que já é um negócio surreal, né? Levantar e se plantar no mar, e ainda mais uma moreira, que seria mais impressionante ainda, né? Quando eu leio esse texto, eu lembro, tem uma recordação de infância, porque meu avô, que morava no interior, já falecido hoje, ele tinha uma moreira. Ah, que legal. Né? E a gente subia na moreira pra ficar comendo amora, né? Uhum. Na infância. Então eu lembro uma árvore realmente com várias raízes profundas, né? Extensas. Sim. Tanto é que teve ele tinha uma plantação no fundo e aí o quintal um pouco mais pra cá. E teve uma época que até o quintal começou, né? Os azulejos começaram a ser danificados porque a moreira foi indo, né? Vai mesmo. As raízes foram indo. Que legal. Legal que não era seu, né? É. É uma recordação de infância da amoreira que era muito gostosa, inclusive. Eu gosto muito de amora. Ficava com a mão toda vermelha. Assim. É, né? Tinha no SESI, eu comia muito. Eu voltava com a roupa, nossa, minha mãe ficava brava aqui. Sujava toda a camiseta branca. Mas eu entendo de fato que é uma hipérbole. Sim. Que Jesus está fazendo, evidentemente. Mas, se a gente for pensar na fé, é que a gente pensa nesse texto muito da perspectiva do super-herói, né? É. Exato. Não, é porque o paralelo pra mim é Jesus mandando a árvore se secar, né? E de fato, lá não foi hipérbole, lá aconteceu. Sim. E aí eu fico, ele tem, obviamente, ele é Deus, né? Eu não tenho o poder de Deus. Mas será que ele exerceu o poder de Deus lá? Ou só porque ele tem uma fé maior e eu não tenho, eu não consigo fazer um negócio desse, sabe? Mas assim, não leva a nada esse tipo de discussão, tá? É só nóia da minha cabeça mesmo. Por favor, não abracem isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente pensa na fé e no resultado da fé por causa desse texto, da ilustração que Jesus usa nesse texto, como se fosse um poder de super-herói. Uhum. Que é um perigo. Bom, se eu tiver fé, então agora eu vou fazer tipo voar. Que nem a Eleven aqui com a minha mão e vou derrubar as coisas, né? Sim. Vou abrir o que mar estão igual aqui Moisés. ao meu redor, né? Isso, vou fazer coisas espetaculares, super poderosas e miraculosas. Tem até uma ilustração, não sei se quantos conhecem, mas daquele soldado que foi capturado pelo exército inimigo. E aí o general fala... Faz esse carro ligar aqui. Se o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso, faz esse carro ligar. E aí o rapaz ora, e aí liga o carro. E aí o general se ajoelha chorando e vai ver, o carro não tinha nem motor. Eu já vi Foi isso. a fé. Mas é bem esse sentido mesmo quando você pensa nessa questão da fé, né? Eu vou ganhar superpoderes, né? Só que a gente esquece que, de fato, e a gente sabe que não é a fé humana, é a graça de Deus para conosco, mas a gente tem que entender que a salvação é mediante a fé. Uhum. Então, o que a fé providencia é um milagre muito maior do que esse aqui. É. No texto seguinte que a gente vai ler, que um leproso samaritano é curado e fala no final que a fé dele o curou ou o salvou, a gente vai chegar lá. Uhum. O milagre é muito maior do que a moreira ser lançada no mar, entende? Uhum. Um pecador, um morto espiritualmente, ser salvo é um milagre muito maior do que esse aqui. Então é claro que é uma hipérbole, mas é que a gente sempre pensa nessas questões espetaculares, mas a gente esquece do milagre da fé que já existe em nós. É. Bem da hora.
Esse capítulo todo, ele basicamente fala sobre fé, né? Se tem que escolher uma palavra, é fé. E tem o finalzinho, né? Que eu falei que gosto. Eu normalmente sou aquele cara chato que traz esse texto à tona quando as pessoas estão se exaltando. Exaltando a humanidade e tudo mais. Ou falando, puxa, como eu sou importante para Deus. Eu falo, calma, vamos lá para Lucas 17. Olha só. Você é um servo inútil. Assim como eu. E é muito interessante, porque ele tira a gente de um pedestal que a gente nunca devia ter subido, eu acho. Olha, não se esqueçam. Eu sou o Senhor, vocês são os servos. E é um contraste, não com o texto do capítulo 17, mas com tudo que Jesus já vem construindo. Naquela questão de que quem quer ser Senhor tem que servir. Aquela questão de inversão de papéis e tudo. Só que aqui ele lembra, olha, vocês são servos de Deus. E eu não te devo nada, porque você tá me servindo. Você continua sendo meu servo e... Que bom pra você que você é meu servo, mas eu sou seu senhor. Então, você tem que se alegrar em me servir. Você não tem que se regozijar ou achar que eu te devo alguma coisa, porque também começa a abrir um caminho para a salvação pelas obras. E Jesus já corta na raiz aqui. Eu acho que o grande problema de hoje, nosso problema hoje, é que a teologia atual, apesar de manter o título para Jesus e para Deus de Senhor, tem a visão de Deus como servo. E nem é o servo sofredor que ele tanto fala, né? É o servo faça a minha vontade. Exatamente. Deus existe para dar aquilo que eu preciso. Então essa é a visão que a nossa sociedade tem a respeito de Deus. Um Deus servo, que tá aqui para dar alguma coisa. Então eu preciso, eu peço. E Deus me dá. E se ele não me dá, ele tá falhando no papel dele, que é me dar as coisas que eu quero. Nem o que eu preciso, mas o que eu quero, muitas vezes. E esse texto coloca as coisas na perspectiva correta, né? Ele é senhor, de fato. E nós somos os servos. E aí ele faz a ilustração da época. O servo não vai chegar na casa e falar, vou comer primeiro. O servo tem que chegar, arrumar as coisas, colocar comida pro seu senhor. Depois ele vai comer quando for a hora e o senhor permitir e ordenar que ele coma. Sim. Então, o texto coloca na perspectiva correta. O que a gente faz pro senhor, nosso serviço... Eu sei que às vezes a gente entra naquela mentalidade de... E é claro que existe galardão celestial. Existe, somos filhos de Deus, irmãos de Cristo, tudo isso. Sim. Mas tô dizendo de galardão no sentido de que, bom, eu tô fazendo algo pra Deus, Deus vai me dar, vai me recompensar, vai me dar algo em troca daquilo que eu tô realizando. A gente começa a barganhar com Deus, né? É isso, seja aqui ou seja na eternidade. Esse texto nos fala, olha, vocês são servos, vocês estão cumprindo apenas o que é o dever de vocês. Aceita que dói menos, né? Eu acho interessante esse negócio de galardão, porque demorou muitos e muitos anos pra alguém me explicar o óbvio. Que tá num texto lá, infelizmente eu não anotei e me veio isso à mente agora. Mas tá, acreditem, tá lá na Bíblia. Talvez alguém de vocês dois lembrem disso. Qual que é o propósito de ganhar esses galardões? As pessoas pensam, não, porque eu vou ser rico, eu tô comprando tesouros pro céu. Nos textos que revelam o que vai acontecer quando a gente chegar no céu, nós vamos receber os nossos galardões, que são os nossos tesouros, e vamos colocar diante de Deus, no altar de Deus. É a nossa oferta pra Deus quando a gente chegar lá. Não é a nossa riqueza pra passar a eternidade, sabe? Olha Deus, eu não mereço, eu quero ofertar esse meu galardão pro Senhor. É pra isso que vai servir o galardão. Então, quando me falaram isso, resolveu assim muita coisa, até uma certa ganância espiritual, se é que eu posso dizer isso, no sentido de que não, eu quero me tornar rico lá no céu, então deixa eu fazer as coisas aqui porque o meu salário tá engordando lá. E quando chegar lá eu vou ter uma conta corrente grande. Não é pra isso. Eu tava tentando achar a referência aqui de cabeça, mas se eu não me engano é Apocalipse, que fala que nossas coroas serão depositadas diante do trono. Mas eu não achei a referência correta. Tem. Ah, beleza. Um dia a gente chega lá. A questão é se a gente vai lembrar que a gente falou isso um dia. Tá legal pra caramba esse episódio, hein? Mas nesse momento eu tenho que abrir uma nota do editor muito importante e eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tá? É um recadinho bem rápido, eu prometo.
Vocês já estão com a gente aqui no LBC há bastante tempo, a gente já está há 1 ano e meio mais ou menos gravando episódios da Bíblia, você já sabe, a gente tem o Gênesis inteiro, a gente tem 2 episódios em Salmos e agora a gente está na reta final aí para concluir Lucas. E olha, tem sido uma coisa tão especial pra gente do lado de cá e eu acredito que pra vocês aí desse lado também tem sido uma experiência muito grande. O fato é que o LBC, ele precisa da ajuda de vocês agora. É um momento muito crucial pra gente, não só pra leitura bíblica comentada, mas pro Ictus como um todo, pensando no Ictus como uma empresa. Talvez você consuma o áudio só aqui da leitura bíblica comentada e não sabe do resto que o Ictus produz. O Ictus é um clube e um podcast e agora também uma comunidade de leitura coletiva. A gente vem tentando desde 2018 fazer com que esse projeto seja minimamente viável comercialmente falando. Nesse meio de caminho surgiu o Leitura Bíblica Comentada, que vocês estão ouvindo agora. Mas a gente tem o Ictus Podcast há bem mais tempo e dentro dele a gente tem vários tipos de programa, como Conversa de Peixe Grande, onde a gente faz entrevista com cristãos de referência aí das mais variadas áreas. A gente tem programas como Veio na Maré, onde a gente constrói mini biografias de autores aí da literatura mundial. A gente ressuscitou no Barquinho, era um podcast bem antigo já que estava parado e a gente conseguiu trazer eles à tona de novo. A gente tem a parceria com o Literário lá no Irmãos.com e junto também no feed do Ictus Podcast, onde a gente fala de vários livros aí clássicos, contemporâneos. A gente tem vários outros programas, Café com Prosa, o Prefácio, o Epílogo, o História de Pescador, onde a gente dramatiza histórias. Isso tudo dentro do Ictus Podcast. Paralelamente, como você sabe, a gente segue com a leitura bíblica comentada, que eu acredito que tem feito muita, mas muita diferença na vida de muitos cristãos e até de descrentes por aí. Não vou dizer nem só pelo Brasil afora, porque a gente tem informações de gente fora do Brasil ouvindo esses episódios e realmente tem feito diferença na vida deles. Recentemente, como a gente já mencionou em alguns episódios, a gente abriu a comunidade no Discord de leitura compartilhada, onde a gente tem lido vários livros cristãos e seculares, então se você não conhece, no final do episódio a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o recado de agora é outro. A questão é que a gente sempre tentou fazer todo esse conteúdo de graça. Só que, obviamente, não é de graça pra gente produzir. E a gente tá passando por um momento bastante delicado. A gente tá no limite pra dar pra vocês más notícias. De que talvez não só a leitura bíblica comentada, mas como todos os outros projetos, eles estejam com os dias contados. A gente tem gasto desde 2019, principalmente quando a gente começou os podcasts, recorrentemente com tecnologia, burocracia, próprio pessoal, editores de podcast, ilustrador, gestor de marketing, divulgação, nada disso sai de graça e obviamente você sabe disso, né? E eu e a Carol, a gente tem colocado dinheiro do bolso sistematicamente para fazer esse sonho continuar vivo. Só que esse sonho, ele não vai continuar se a gente não tiver ajuda de vocês, assim, ajuda externa. A princípio a gente ficou pensando, poxa, vamos tentar fazer com que o clube de assinaturas consiga bancar tudo isso. Mas a realidade é que viver de livros no Brasil é muito difícil. O clube, de fato, não dá praticamente nenhum resultado financeiro pra gente, a gente mal consegue pagar as contas com ele. Então, basicamente, o peso fica em cima de mim e da Carol, e mais precisamente dos nossos cônjuges, que são quem estão trabalhando nos seus empregos seculares para conseguir manter a nossa família funcionando e, consequentemente, fazer com que tanto eu quanto a Carol a gente se dedique muito tempo para produzir tudo isso. Só para vocês terem uma ideia, as edições da leitura bíblica comentada são feitas por mim, o Tan, e pensando só em mim, tá? Eu não tô falando nem do tempo que o Thiago e a Carol gastam para a produção desses programas, mas pensando só em mim, isso me custa em torno de 12 a 15 horas por semana. Então, assim, bem mais de um dia de trabalho. E é algo que a gente faz visando o reino de Deus, assim, comercialmente falando, de verdade não faz nenhum sentido a gente seguir. Então por isso que eu tô dizendo pra vocês, a gente precisa muito de vocês, precisa de verdade. A gente tem um sonho que é muito claro, assim, nosso sonho sempre foi ajudar as pessoas a se reencontrarem com a palavra escrita. E eu tô pensando aqui no Ictus como um todo, tá? Não só a questão da leitura bíblica. Óbvio que a leitura bíblica ela tem um cantinho especial no nosso coração, porque enfim, é o livro dos livros, né? Mas a gente acredita que através dos livros qualquer pessoa pode ter momentos de prazer, de contemplação, de crescimento pessoal, social e principalmente no LBC espiritual. A gente até tentou criar a Ictus Experience, que está funcionando muito bem, que é essa leitura compartilhada que a gente está tendo desde julho e está sendo realmente muito especial.
E a gente quer fazer com que aquela experiência, assim como tudo que a gente entrega no Ictus, seja uma experiência gratuita, porque as pessoas possam ter a oportunidade de entrar nessa comunidade e desenvolver seu hábito de leitura, ler junto com a gente, de fato aproveitar isso. Inicialmente a gente até pensou em cobrar para fazer essas leituras junto com vocês, ou cobrar para participar de live, esse tipo de coisa, como a maioria das pessoas faz aí na internet, vende curso, constrói mentorias e tudo. Só que talvez a gente não tenha tino comercial, mas a gente acredita diferente, né? A gente sempre pensa, poxa, será que a gente não consegue entregar isso tudo de graça para edificar na vida das pessoas? Será que a gente não consegue fazer diferente do que o mundo faz? Será que a gente não pode pelo menos tentar manter esse sonho nosso acessível para todo mundo, mesmo para quem ainda não consegue ajudar a gente? Mas como eu já expliquei, é impossível a gente seguir adiante sem recurso, né? É exatamente aí que a gente precisa de você. De você, eu não tô falando nem de vocês, assim, genericamente, porque eu quero que cada ouvinte que está ouvindo isso se sensibilize e entenda que, olha, se eu não me envolver, esse projeto pode morrer. E puxa, vai ser tão difícil pensar, principalmente na leitura bíblica comentada, que isso pode acabar, sabe? Tantos e tantos depoimentos que a gente recebe toda semana de pessoas que realmente têm se reencontrado com Cristo, têm se reencontrado com as suas igrejas, têm ajudado nos seus problemas familiares. Eu acho que eu nem preciso ficar contando, porque você que é o ouvinte assíduo aqui do LBC, você pode imaginar o quanto potencialmente esse projeto pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Então, se você gosta do Ictus Podcast com esse monte de programas que eu falei agora há pouco, se você tem sido impactado pela leitura bíblica comentada, entende de verdade a importância do projeto como um projeto missionário que de fato ele é, ou se de repente você conheceu a gente através da Ictus Experience e tem aproveitado essas leituras junto com a gente, chegou a hora de mostrar que o Ictus é importante para você e de realmente nos ajudar a continuar impactando vidas. Então, se Deus te dá condições assim mínimas que sejam, escolhe agora mesmo, assim, de maneira mais generosa possível, obviamente desde que não comprometa aí suas finanças, não vai fazer nenhuma loucura, mas se Deus te dá realmente uma mínima condição, entra no nosso financiamento coletivo que a gente abriu lá no Catarse, a gente tem o link dele aí na descrição do programa, mas se você está ouvindo e já quer resolver isso agora, é só você acessar catarse.me/ictus. catarse.me/ictus. Lembrando que ictus se escreve ICHTHUS. Se você está na dúvida, vai na descrição do programa que tem o link pronto para você. A gente criou 2 faixas de apoio recorrente lá. A ideia é que você assuma a gente, principalmente o LBC, como um projeto missionário, seja você como pessoa física, ou seja você tentando incentivar um grupo pequeno que você faz parte, ou até levando a liderança da sua igreja e falar, olha, vamos abraçar esse projeto missionário, ele tem feito tão bem para tanta gente. A gente está aberto a tudo isso. Se você não quer fazer através do Catarse, ou quer procurar a gente para conversar sobre isso, manda um e-mail pra gente para contato@clubeictus.com.br. Clube com E no final, tá? contato@clubeictus.com.br. Voltando pro Catarse, como eu estava mencionando, a gente criou 2 faixas de apoio lá. Eles até têm algumas recompensas para cada uma dessas faixas, mas o que a gente realmente quer de vocês não é que vocês apoiem por causa da recompensa, é que vocês apoiem porque realmente vocês querem manter esse projeto no ar. Então escolha lá sua faixa de apoio. Se você achar que eu não consigo me comprometer nem com a faixa mais baixa, lá existe a opção de apoiar sem recompensa, onde você pode escolher você mesmo, o valor que você quiser para apoiar a gente mensalmente. De verdade, isso faz muita diferença pra gente. É isso que vai determinar se a gente realmente vai continuar existindo ou não. Então por isso a gente pede para vocês, acessem agora mesmo catarse.me/ictus ou acessa aí na descrição do programa para você fazer parte dessa corrente do bem aí. Porque só junto com vocês a gente vai continuar existindo. Muito obrigado por fazer parte desse cardume. E é com isso que eu me despeço dessa nota do editor e convido você a continuar ouvindo mais um episódio do Leitura Bíblica Comentada.
Muito bem, acho que a gente já gastou mais de meia hora e nem virou pra segunda parte ainda. Tá na hora, né? Tá na hora. Vamos lá então, vou fazer a leitura. Versículos 11 a 19. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: Levante-se e vá. Sua fé o curou. Eu gosto de pensar que eu seria o homem que voltaria pra agradecer, mesmo sabendo que muito possivelmente não. Que beleza, hein, Carol? É sinceridade, é isso aí. É, entendeu? Acho que a gente ficaria tão empolgado de estar curado que ia querer fazer outras coisas, né? Viver uma vida que estava perdida. E é interessante que esse que voltou parece que ganhou mais do que os outros 9, né? Que os outros 9 aparentemente ganharam a cura física. Esse que voltou ganhou a física e a espiritual, né? É o que o salvou. Eu não gostei desse "a sua fé o curou", eu acho que... Assim, o texto grego, ele dá abertura para ser os dois, o curou e o salvou. Mas eu acho que o contexto pede tanto mais um salvou aqui do que curou. Enfim, a ideia é que você foi salvo. Você voltou e você se rendeu a mim, né? Concordo com o Tan. A palavra que é usada para salvação nas escrituras... Para quem estuda teologia, né, já estudou soterologia, por exemplo, é a palavrinha que dá origem a esse termo. Ela pode se referir à cura física ou à salvação espiritual. Tá bom? Certo. A palavrinha, de fato, pode ser traduzida como curou. Não está errado, literalmente falando, mas eu também achei que a NVT não pegou a ideia aqui do texto. Até porque os outros 9 também foram curados, né? Exato, todos já tinham sido curados ou purificados, que na tradução mais antiga traz a ideia de purificação da sua impureza da lepra, né? Todos já tinham sido purificados ou curados da lepra, e apenas um voltou, e apenas a esse é dito que a fé dele o havia curado ou salvado. Eu acho também, a minha impressão do texto é que esse homem foi além da cura física. Ele verdadeiramente foi salvo e isso foi refletido na atitude que ele teve. Diferente dos outros 9. E um samaritano de novo, né? Muito legal. Aquele ser odiado. Tem alguns detalhes nesse texto muito interessantes pra gente notar. Primeiro é que Jesus está indo para Jerusalém, a gente já viu isso lá em Lucas 9, ele começa a sua grande viagem até Jerusalém. E ele tá na fronteira entre a Galiléia e a Samaria. Que é de norte ao sul, pra quem tá pensando no mapa aí. Sim. O que é muito importante, muito... interessante pensar que ele está num território de fronteira. Por quê? O que acontecia com o leproso? Um leproso não ficava dentro da comunidade. Ele tinha que viver separado. Por lei. Exato. Então ele vivia geralmente nas fronteiras das cidades. Ele ficava do lado de fora. Quando a cidade era murada, ele não podia para não contaminar os outros. Então Jesus está num território fronteiriço aqui, justamente onde é propício ter grupos de leprosos. Pessoas que viviam à margem da sociedade, não ficavam dentro das cidades. E aí o texto traz um detalhe importante, que eles, mantendo certa distância, falaram com Jesus. Por quê? Porque eles de fato não podiam se aproximar. Também era uma questão legal. O leproso tinha que ficar a certa distância e quando alguém se aproximasse, ele tinha que gritar: olha, impuro, vai pra lá, né? Pra você não se contaminar comigo. Então eles mantêm todo o protocolo da vida de um leproso. Eles falam à distância, eles creem que Jesus pode fazer uma cura neles, pelos que eles já ouviram falar de Jesus, provavelmente. Mas eles mantêm a distância e eles ficam nessa região fronteiriça. É diferente, por exemplo, da mulher com o fluxo que a gente viu, que tocou em Jesus. Sim, sim. Aquela mulher tá fazendo algo socialmente impróprio. Sim. Porque ela tá impura e tá tocando numa outra pessoa. Esses homens não, eles estão impuros, mas eles estão mantendo os protocolos. Certo. Vamos ficar à distância, né? E aí Jesus vira pra eles e fala: olha, vão lá e se apresentem aos sacerdotes. Quando um leproso ia até o sacerdote? Quando ele tava curado.
porque é o sacerdote que fazia a inspeção corporal dele e falava, ó, tá curado, pode voltar pra sua comunidade e tal, ou não tá curado. Exatamente. Todas essas leis que a gente está citando se encontram em Levítico. Depois você pode olhar com calma, tá? Levítico 13, que fala sobre a questão do leproso, tem tudo lá. Só pra gente não gastar muito tempo voltando pros textos lá. Mas ele tinha que se apresentar diante do sacerdote. O sacerdote averiguar se de fato ele estava curado e podia voltar pra vida em comunidade. Mas Jesus simplesmente vira pra eles e fala assim, olha, vão se apresentar aos sacerdotes. Jesus não cura eles ali. Isso é interessante dessa cura. É verdade. É um exercício de fé pra eles, né? Exato, né? Vão lá e se apresentem aos sacerdotes. É quase na cabeça da pessoa, né? Talvez de um cético. É quase assim, olha, vai que seu problema vai ser resolvido, mas sem nenhuma garantia. Só assim, é quase aquilo que Tiago condena, entre aspas, quando fala assim, ó, seu irmão tá com necessidade, fala assim, ó, vai em paz, eu vou orar por você. Sim. Isso aqui não vai resolver nada, né? Você tem que fazer alguma coisa de prático. Mas Jesus sabe o que ele tá fazendo. Jesus vai fazer o milagre naquele... Exato, ele vai fazer o milagre naqueles homens, mas ele de alguma forma testa a fé e a obediência daqueles homens. É muito paralelo com o texto de Naamã, né? O leproso que vem até Israel buscar a salvação, né? Buscar a cura da lepra. E o Eliseu, ele fala, não, vai lá no rio e se banha. Tipo, não tem um negócio miraculoso ali na frente que a pele fica limpa. É um negócio que precisa realmente desse exercício de fé, de fazer um negócio que não faz o menor sentido. Mas tudo bem, eu vou fazer, porque eu acredito que isso vai acontecer mesmo assim, mesmo não fazendo sentido nenhum. E é interessante assim, que num certo sentido, os 10 têm essa fé. Sim. Sim. Porque eu acho que é muito mais difícil ter a fé de ir diante de um sacerdote. Imagina, cara, você leproso, todo enfaixado, doente, sei lá quanto tempo fora da comunidade. Aí você vai passar um carão desse na frente do sacerdote, que se você tá imundo ainda, você pode contaminar o sacerdote, sabe? Você tava preocupado com o protocolo com as pessoas passando na fronteira da cidade, você vai se prestar a isso. E eles se prestaram, então os 10 tiveram fé pra cura, pelo menos. Mas não foi a fé suficiente pra salvação, né? Só um que volta. O fruto, né? A evidência de que algo aconteceu diferente na vida desse homem é a gratidão e o louvor, né? Sim. Ou seja, o que esses homens esperavam a vida toda? Serem curados da lepra para poder voltar a viver em comunidade. Quando isso acontece com esse homem, aquilo que ele mais esperava já não é o mais importante. O mais importante agora é voltar para agradecer e louvar. Os outros não. Nossa. Os outros vão. Poxa, aconteceu o meu milagre, eu vou agora fazer o que eu sempre sonhei. Sim. Esse homem volta, né? E se lança aos pés de Jesus, agradece. Aí o texto dá o destaque que o Tan já disse, né? O homem era samaritano. Então, eu ia dizer, o texto não diz que os outros são judeus. Mas eu acho que pelo menos alguns deviam ser, viu? Eu acho que ele pressupõe que os outros 9 são judeus. É, né? Não sei se os 9, mas... algum era, né? Uns 3, 4, né? E aí Jesus questiona justamente isso, né? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? Que pode parecer uma pergunta meio ruim até, né? Quando você lê assim, fala assim, só voltou esse estrangeiro, como se ele fosse inferior. Mas Jesus está justamente tocando no ponto que ele toca muitas vezes, e o Evangelho de Lucas é mestre em nos mostrar isso, de como a fé, a salvação, não está limitada às fronteiras de Israel. Ela se estende, né, ao gentil, ao samaritano, e todos chegam e são bem-vindos no reino. Legal, então vamos virar pro último trecho, que tem o potencial de dar alguma conversa interessante aí. Vamos ver pra onde vai. Vez da Carol de ler, né? A gente vai agora até o final do 20 em diante. Isso aí. Então bora lá. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então ele disse a seus discípulos: aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: vejam, lá está, ou aqui está ele.
mas não os sigam. Porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por essa geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida a perderá. Quem abrir mão de sua vida a salvará. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos num campo. Um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Gente, que enigmático, né? Nossa. É um texto complicado, né? Porque tá falando de profecias de coisas que não aconteceram e a gente só tem que acreditar, e ela, apesar de ter muitos detalhes, ela não é super clara, né? É Jesus respondendo a uma pergunta. É interessante que quem pergunta aqui não são seus discípulos, são os fariseus, só que Jesus fala para os discípulos depois. Eu entendi essa pergunta dos fariseus quase como uma afronta, uma zombaria, porque, lembra, eles estão esperando um Messias terreno que vai dominar, e Jesus está indo para Jerusalém. Uhum. Talvez até seja uma pergunta no sentido, é agora? Você está indo para Jerusalém? Quando que vai acontecer esse negócio aí? Porque a gente não tá vendo nenhum tipo de movimento. Me passa essa sensação. Sim, eu acho que mais pelo que a gente já conhece dos fariseus e da oposição, do que pelo texto em si, né? A pergunta é simples aqui, né? Sim. Quando virá o reino de Deus, mas eu também tenho a mesma impressão. Ah, legal, você tá indo pra Jerusalém com 12 discípulos aí, e você diz que é o Messias, cadê seu exército? Uhum. Quase uma zombaria mesmo, né? É. Então, quando virá o reino de Deus? Naquela expectativa que a gente já falou, a expectativa comum do judaísmo do primeiro século, né? Do Messias, não só do primeiro século, mas do judaísmo do Messias libertador, que viria para libertar Israel de Roma. Até a resposta de Jesus, né? Porque fala, ó, não é visível, é meio que vocês estão esperando enxergar alguma coisa, vocês não vão ver. Isso, e o reino de Deus já está entre vocês. Aqui tem uma briguinha de palavras, né? Isso, tem uma briga porque é uma preposição que algumas versões traduzem como dentro de vocês. Várias fazem isso, mas eu acho que a NVT acertou na mosca aqui. Sim, é uma preposição que pode ter mais de um significado, né? Pode ser entre, pode ser dentro, pode ser a partir de. Mas ele tá falando com fariseus, né? Então, se fosse com os discípulos, acho que a dúvida seria maior. Mas com fariseus não dá pra falar, tá dentro de vocês. Onde não está é dentro de vocês, né? Exato. Então eu acho que a tradução foi boa mesmo, pelo contexto, porque o reino já está, o reino de Deus já é chegado, né? Como a gente já viu em outros textos aqui. Sim, falando das virtudes do reino, né? Da presença do rei entre eles. É claro que o reino, Jesus não elimina um reino literal, até porque a próxima parte do texto vai mostrar alguns indícios sobre isso, mas ele fala que os indícios do reino já estão presentes, né? Que eles já poderiam notar que os indícios do reino estão presentes. Sim. E aí ele muda o discurso para os discípulos, né? E ele explica. Porque aparentemente os discípulos estavam juntos ali, né? Eles estão indo para Jerusalém. E acho que é uma dúvida deles, né? Esse texto é um texto paralelo. E eu acho que o mais completo está lá em Mateus, no capítulo 24, porque o discurso de Jesus é muito maior lá. Muito, muito maior. Ele dá muito mais detalhes.
Mas eu acho que a gente pode ficar só nessa informação e os curiosos dão um salto pra lá pra ler tudo lá, porque um dia a gente vai chegar em Mateus 24 e vai lidar com o texto como um todo. Mas é importante você ler, talvez, os dois textos ao mesmo tempo. Isso, lá em Mateus, o capítulo é maior, né? É chamado o Pequeno Apocalipse de Mateus, né? Então, Mateus capítulo 24 tem 51 versículos. Uau! Que vão falar sobre isso. Mas o que dá pra tirar de informações certeiras aqui? Acho que a primeira informação que Jesus dá é o cuidado com os falsos messias. Jesus começa falando para os seus discípulos, alguns vão falar, olha, o Messias está aqui, não o sigam, tomem cuidado. Nem vai lá ver, né, ele fala, né? Então, porque aí ele dá um indício, né, o texto que a Carol leu. Como o relâmpago que ilumina o céu de uma extremidade à outra, do Oriente ao Ocidente, como dizia a música e as versões mais antigas, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. E é interessante, né, porque Filho do Homem é uma designação que Jesus dá para ele mesmo constantemente. Sim, é verdade. E Jesus tá lá com os discípulos. Fala assim, mas... Eu fico imaginando a confusão na cabeça dos discípulos que ainda não entendiam plenamente o que aconteceria, né? Sobre morte, ressurreição, segunda vinda, né? Tudo isso que pra gente é muito claro hoje, pros discípulos ainda muito confuso. Mas como assim o Filho do Homem vai vir? No céu ainda, né? Como relâmpago. Exato, né? Se ele já tá aqui, né? Pra eles certamente deveria ser muito confuso. E aí Jesus diz, mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por essa geração. Então Jesus aqui ele prenuncia seu sofrimento, sua morte, seu retorno e o cuidado que os discípulos devem ter para não se confundir com falsos messias que viriam, que também era algo muito comum no primeiro século ali do judaísmo. Muitas pessoas que se apresentavam como messias. Jesus não foi o único que se apresentou como messias. A gente sabe que Jesus é um messias verdadeiro. Mas tiveram outros que se apresentaram como messias que não eram verdadeiros. E vão ter muitos mais, né? Já tem hoje em dia, né? Mas acho que vão ter cada vez mais. Bom, e aí ele faz os paralelos, né? Os dois principais com Noé e com Ló. No sentido de que, beleza, a vida tá tudo bem, tudo seguindo como se Deus nem existisse. E aí, de repente, vem a tempestade e não dá tempo de entrar na arca mais. Vem a chuva de fogo e não dá tempo mais de fugir da cidade. E é assim que vai ser a volta de Cristo. A gente vai estar vivendo normalmente suas vidas aí. E de repente, vai cair tudo. O mundo vai virar de ponta cabeça. Os dois paralelos têm os mesmos pontos de contato aqui, né? Isso. A normalidade da vida, entre aspas, e o juízo subsequente. Iminente e imediatamente, assim, né? Sim. E é interessante essa exortação, eu não queria usar essa palavra que é muito velha, né? Mas enfim, é interessante Jesus instando as pessoas para que, sejam rápidos, não fiquem demorando pra fazer as coisas quando esse momento chegar, nem volta pra dentro de casa pra pegar um casaco. E que eu li os dois textos muito, lá em Mateus ele fala, ore pra que não seja no inverno, ore pra que as mulheres não você não esteja grávida, porque vai ser um negócio de vamos, corre, que é agora, né? E é interessante porque ele faz, quando ele dá essa advertência, ele faz o paralelo com a mulher de Ló. Que ficou moscando, né? Não vou, não foi. Mas ela se apegou àquela realidade, isso, né? E é interessante que Jesus fala, olha, quem se apegar à própria vida perderá e quem abrir mão da sua vida salvará. Porque, de fato, não deve ser uma sensação muito fácil. Já pensou? Você tem a sua casa, você tem suas coisas, e aí pessoas passam por isso em catástrofes naturais, muitas vezes, né? E de repente tem uma enchente, né? De repente tem alguma coisa que você tem que abandonar, deixar tudo pra trás aquilo que você construiu, porque vai ser destruído e só sai você com a roupa do corpo, né? Deve ser algo muito difícil, né? E Jesus tá falando, olha, vocês têm que estar preparados, não se preocupem com as suas coisas, porque o que tá acontecendo é muito mais sério, muito mais importante, né? Não façam como a mulher de Ló que ficou, né, apegada àquilo que ela tinha na cidade e sofreu as consequências disso, né? Quem não conhece a história de Ló, de Gênesis aqui do dilúvio, que são citadas, nós já falamos sobre essas histórias lá em Gênesis, né? Só procurar os podcasts lá, Gênesis 6-8 fala do dilúvio, Gênesis 19 conta a história de Ló, de Sodoma, de Gomorra, então é só dar uma procuradinha lá nas nossas gravações que você vai encontrar.
Boa. Aí faz o pessoal ouvir Gênesis inteiro, né? Por que não? O que você tá fazendo aqui em Lucas? Você não viu Gênesis ainda, né? Mas aí, a partir do verso 34, vem o texto que confunde um pouco, né? Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama, uma será levada e a outra deixada. E aí, isso aí vai se repetindo em vários contextos, né? Uma será levada e outra deixada. E assim, em situações cotidianas da vida deles lá, né? Se a gente trouxer pra gente, um vai estar pegando o ônibus, um vai ser levado e outro deixado. O outro vai estar indo jantar e vai ser levado. Coisas normais da vida mesmo. E aí fica a dúvida, né? Se alguém chegasse hoje assim pra você e falar, e aí, quer ser levado ou quer ser deixado? Eu tenho uma predileção pra um lado, mas eu não tenho plena certeza de qual que é o lado que vai certo. Porque existe a teologia, por exemplo, do arrebatamento. Então alguns entendem que, vou ser levado para os céus. Uhum. Eu entendo que esse texto está falando sobre a condenação, o juízo final, que vai ser levado para a condenação eterna. E quem vai ser deixado entra para o milênio, o governo de Cristo e tudo. Tem várias interpretações e realmente, assim, é uma briga teológica porque, de novo, esse texto não é tão claro. Eu acredito que pelo contexto, pelos comparativos de Noé e de Ló, principalmente pela palavra usada, que aqui não está claro, mas em Mateus está, esse levado e deixado faz um paralelo com o levado e deixado usado exatamente nos exemplos de Ló e de Moisés, lá no texto de Mateus. Aparentemente, esse levado é alguém sendo levado para condenação, e o deixado é o que fica para entrada no reino. Para entrada no reino, isso. Mas não põe minha mão no fogo por isso, não. Sim, é um texto difícil, não tão claro, né? Eu acho que pra gente fechar uma teologia bíblica sobre tempos futuros, escatologia, a gente não pode ficar somente nesse texto, evidentemente, né? Vários outros textos têm que nos ajudar a gente a formar a nossa teologia a respeito dos eventos futuros. O texto não é tão claro assim. Eu, particularmente, acredito na tribulação. Sou pré-tribulacionista, pré-milenista, pra quem conhece um pouquinho dos termos aí. Mas também compartilho com o Tan a visão de que esse texto não está falando do arrebatamento da igreja. Ele está falando desse momento de juízo mesmo final ali, onde vai haver a separação. Até porque o texto está falando um contexto, a pergunta que gerou lá, a pergunta dos fariseus lá atrás, sobre a questão do reino, né, a entrada no reino. Eu acho que o texto está dando indício a respeito disso. As ilustrações são, os exemplos, né, são de condenação. O final, eu acho que responde muito, onde estiver o cadáver, aparentemente é um dito popular, né? Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Os que vão ser levados deixaram seus corpos ali. Eu acredito que eles vão ser levados espiritualmente, né? E os corpos estão largados na rua. E aí, enfim, são os condenados. Era provavelmente um provérbio para uma situação realmente de juízo, né? De morte. Uhum. Os cadáveres espalhados em um terreno, talvez depois de uma guerra. E os abutres, né? Esqueci o nome do pássaro. Mas os animais, né, os cadáveres no chão e os animais comendo, né, a carne desses cadáveres, né? Os urubus. Urubu. Os urubus comendo a carne dos cadáveres. Esse é aquele tipo de texto que eu não abro a boca, porque é muito difícil você chegar, né, assim, numa conclusão, então eu prefiro apenas ouvir. A gente tem, por exemplo, eu li pro Thiago em off, acho que vou ler aqui também. A Bíblia diz tudo NVI, não é NVT, tá? Para esse texto, falando da palavra tirada, diz o seguinte: pode referir-se a ser tirada para a destruição, tirada do meio da destruição ou levada para o reino. O que fica bem claro é que, independentemente de quão estreita na vida seja a intimidade entre duas pessoas, elas não têm garantia de terem o mesmo destino eterno. E eu acho que cabe aqui, já que a gente está um pouco confuso no texto, cabe uma palavra de conforto e de alívio. Não fique preocupado, no sentido de que ninguém vai chegar para você, e aí, quer ser levado ou quer ser tirado? A questão é se a sua vida vai estar alinhada com Cristo ou não, se a sua vida está entregue a Cristo ou não. A sua preocupação que você tem que ter aqui é a que Jesus falou: olha, quando vier a catástrofe natural, vamos correndo, vamos lá, não se apegue às coisas, porque você tem que tentar salvar a sua vida. Se você vai para o lado A ou lado B, o importante é saber que você vai para o lado certo, não porque você escolheu o lado A ou o lado B, mas porque você escolheu a Cristo. Então fique tranquilo quanto a isso. Acho que vale sim o alerta de Jesus, que é muito forte, de não ficar correndo atrás de, olha, Jesus voltou ali, vamos lá no monte, não sei aonde. Não, Jesus vai voltar e vai ser visível para
todos, assim, vai ser indiscutível que é a volta de Cristo, sabe? Se for discutível, não é. É isso. Muito bem, acho que podemos ir finalizando o programa de hoje. Um texto que eu tava um pouquinho ansioso, um pouquinho com medo. O episódio passado foi um texto difícil, esse de 17 difícil também, mas um difícil diferente, vocês que ouviram os dois perceberam. Mas a Bíblia é isso, né? A gente lida com textos, as pessoas acabam tendo conclusões e construindo teologias um pouquinho diferentes aqui e ali. E eu acho que a gente tem que exaltar sempre e incentivar muito o respeito entre as partes. Porque não é porque o Tiago acredita, sei lá, ele falou aí de alguns termos teológicos, nessa linha teológica e uma outra pessoa não, que um vai pro céu e outro vai pro inferno, sabe? A fé nossa está fundamentada no mesmo Cristo. Amém. É óbvio que tem doutrinas muito bases, assim, das escrituras, e ali sim acredito que existe sim uma diferenciação entre, de fato, entender o evangelho ou não, mas a salvação em si não está amarrada em ser pré ou pós-tribulacionista, milenista, esse tipo de coisa. Isso aí sim. É só o ser humano falho e limitado tentando lidar de uma maneira mais honesta possível. Eu realmente acredito que todo lado é super honesto com os seus estudos e as suas interpretações. E eu acho que lá no céu vai ter ninguém que acertou 100% na mosca todos os assuntos. Com certeza. A gente vai estar junto com Cristo lá, rindo e se alegrando por estar lá e rindo das bobagens teológicas que a gente acabou de fazer ao longo da nossa vida toda. Então respeita o seu amiguinho do lado, respeita o seu irmão em Cristo que não acredita exatamente como você, ele não é um herege por causa disso, tá? Entenda isso. E a gente não quer nunca plantar isso. Óbvio que eu tenho a minha posição teológica, a Carol tem a dela, o Thiago tem a dele. E como é a gente que apresenta esse programa, a gente vai apresentar com mais veemência, até naturalmente, aquilo que a gente acredita. E tá aberto espaço, por exemplo, no nosso Telegram, para as pessoas irem lá, conversar, tirar suas dúvidas, tentar entender por que a gente acredita desse jeito e por que não acredita de outro. E não só nós três, mas as outras pessoas estão o tempo todo lá. É um espaço respeitoso, não agressivo, onde as pessoas podem bater papo e discutir. Discutir é uma palavra até pesada, né? E conversar sobre a Bíblia. Aproveita então esse espaço que a gente oferece lá. Se você quiser fazer parte, é só acessar t.me/leitura bíblica comentada, tendo o aplicativo do Telegram instalado. E lembrando que a gente tem lá o nosso servidor, uma comunidade no Discord, onde a gente emenda leituras junto com todo mundo e leituras programadas, a gente organiza cronogramas, faz encontros. Então, se você gosta de ler, ou se você gostaria de ter o hábito de leitura e livros cristãos, livros seculares, é um espaço que você precisa estar, um espaço que tem crescido bastante, tá uma delícia conversar com vocês lá. A gente conversa sobre os podcasts lá, conversa sobre livros, faça parte, tem na descrição do programa aí, tá? Tem no nosso site também, procura lá por Ictus Experience, que vai levar você pra dentro da nossa comunidade no Discord. Acho que é só, né? Esqueci alguma coisa? Não, acho que é só tudo isso. Muito bem, então se aproxime da gente. Não se esqueça que a gente tem os nossos planos literários lá no Clube Ictus. O Thiago, pastor de um seminário aqui em São Paulo, tem indicado livros no Plano Bíblia. O seminário, né, tem indicado livros no Plano Bíblia. Nós sempre indicamos o Plano Vida, que é de vida cristã prática. Acho que casa demais com o que a gente faz aqui. E na descrição tem também as formas que você pode ajudar financeiramente a gente, sendo associado do clube, ou se envolvendo com doações avulsas, ou se comprometendo a ser um dos mantenedores mensais. Deus sabe quanto a gente precisa disso e o quanto você pode, de fato, abençoar o nosso projeto como um projeto missionário mesmo. Eu acho que o LBC é muito isso mesmo, um projeto missionário que está levando a palavra de Deus a lugares que nós fisicamente não conseguiríamos alcançar. Faça parte dessa rede aí com a gente. E mais uma vez, muito obrigado por gastar a sua horinha e pouco aí ouvindo a gente essa semana. Terça-feira que vem a gente volta com o capítulo 18. Obrigado, Carol. Obrigado, Thiago. Obrigado, ouvintes. E até a próxima. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. A paciência e a audiência de vocês é fundamental. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. É isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado, Tam. Obrigado, Carol. Muito bom estar com vocês de novo, conversando sobre as escrituras. Muito bom estar com vocês aí. Espero que vocês desfrutem desse período aí de conversarmos juntos sobre a Bíblia e aprendam cada vez mais. Deus te abençoe.